Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica do nosso belíssimo projeto Ampere. E hoje a gente vai estar começando aqui a estudar um tópico um pouquinho diferente. Esse conteúdo pode até parecer um pouquinho estranho, provavelmente você acabou vendo ele já em sala de aula, para estar assistindo essa aula. E talvez esse tópico não tenha ficado claro, ele não faça muito sentido de por que esse tópico está sendo dado para vocês. Mas meu objetivo aqui é basicamente esclarecer e tirar um pouco das dúvidas e mostrar que, na verdade, essa ferramenta que a gente vai estar desenvolvendo hoje é mais uma ferramenta a longo prazo. Hoje o tema que a gente vai estar tratando é a orientação de V3 e vocês vão ver que isso vai fazer sentido na próxima aula, quando a gente começar a falar a respeito do produto vetorial. Então, a gente precisa, na verdade, desse conceito que a gente vai estar definindo na aula de hoje para conseguir fazer com que a aula que vem faça sentido, para a gente conseguir definir o nosso produto vetorial, que vocês já vão descobrir como é, de uma forma concreta e de uma forma rigorosa matematicamente, vamos dizer assim. Então, beleza, o que na verdade é esse tema que às vezes acaba não fazendo sentido para a maior parte dos alunos? Bom, quando eu falo de orientação do meu espaço V3, no fundo o que eu estou falando é de uma equivalência entre bases. Eu quero ver que tipo de bases são o que eu chamo de equivalentes. Então, aqui eu vou ter duas bases que eu vou estar pegando como exemplo, duas bases quaisquer, E e F, que possuem aqui no caso, como eu estou em V3, possuem três vetores cada uma, três vetores LI, e esses vetores a princípio podem ser quaisquer, eles só precisam ser LI e formar uma base. Essas bases aqui, E e F, podem ser iguais ou diferentes, elas podem ser a mesma base, podem ser bases diferentes, tanto faz, elas só precisam ser duas bases que compõem o meu espaço, elas precisam fazer parte do meu espaço. Eu vou dizer que essas duas bases são equivalentes, eu escrever E tio F, no fundo é uma forma abreviada de eu dizer E é equivalente a F, eu vou dizer que elas são equivalentes se o determinante da matriz de mudança de base de E para F for positivo. Beleza. Agora a gente vai precisar lembrar de um conceito que vocês já acabaram vendo nas aulas anteriores, que é a matriz de mudança de base. A matriz de mudança de base é basicamente, se eu tenho um vetor escrito na minha base E e eu quero transformar ele para a minha base F, eu quero saber como ele é escrito na minha base F, para eu conseguir fazer essa conversão, eu preciso dessa matriz de mudança de base. Então essa matriz de mudança de base, no fundo, nada mais é do que um mapa que leva os meus vetores de E para F. Perfeito? Então é basicamente esse o conceito que a gente vai tá precisando. A gente não vai precisar por agora de fórmulas nem nada disso de como montar essa matriz propriamente dita. A gente só precisa saber que ela é a matriz que leva elementos de E para F ou de F para E, dependendo de como você está fazendo essa transformação. E ela obviamente é uma matriz 3x3, então faz sentido eu tomar o determinante dela. E eu vou dizer que se esse determinante for positivo, for maior que zero, eu vou dizer que essas bases são equivalentes. Então, beleza, aqui já pode começar a aparecer uma definição um pouco abstrata, uma definição que talvez não faça muito sentido, mas talvez não nessa aula, mas assim que a gente começar a falar de produto vetorial, vai fazer sentido porque essa definição é importante. E definida essa propriedade entre duas bases diferentes, a gente consegue definir algumas propriedades que decorrem dessa definição. Então, aqui, de novo, eu vou estar tomando três bases, E, F e G, são bases quaisquer de B, B aqui eu só deixei explícito, que é o conjunto de todas as bases de V3. Então, qualquer base que você imaginar que faça parte do meu espaço V3 é um elemento de B. E eu só defini esse B aqui porque ele é um termo que a gente vai usando mais pra frente. E para não ter que ficar escrevendo um conjunto de todas as bases, a gente define aqui um símbolo para ele, que no caso é esse B com dois tracinhos aqui na esquerda, como se eu estivesse falando dos reais, vamos pensar assim. Seria o meu R dos reais. É basicamente a mesma ideia, só que eu vou definir ele por essa letra B. Enfim, o símbolo que eu dou para isso não é importante. Mas a primeira propriedade que surge é que toda base ela é equivalente a si mesma. E isso faz muito sentido, porque se a gente for ver a matriz de mudança de base que leva meus elementos de E para E, ela nada mais é do que a matriz de identidade, certo? Porque se eu tenho aqui elementos E1, E2, E2 e E3, que compõem a minha base E, eu levar de E para E é simplesmente eu levar de E1, E2, E3 para E1, E2, E3. Então a minha matriz que vai estar fazendo essa transformação, na verdade, é a matriz de identidade. E se a gente for ver o determinante da minha matriz de identidade, de id, ele é perfeitamente igual a 1. E como a gente sabe, 1 é um valor maior que zero. Então toda base é equivalente a si mesma. Então essa é a primeira propriedade, é uma propriedade, querendo ou não, trivial. E ela é o que a gente chama de propriedade reflexiva. Quer dizer que um elemento é equivalente a si mesmo. E muito bem, então, tendo essa primeira propriedade, a gente consegue definir agora mais uma, que seria, no caso, a propriedade simétrica, que me diz que se E é equivalente a F, então F é equivalente a E. E, bom, como que a gente demonstra isso agora? Como que a gente tira a intuição de por que isso faz sentido? Bom, se a gente tomar aqui a matriz de mudança de base que leva meus elementos de E para F, repare que, por hipótese, isso aqui é maior que zero, porque eu estou assumindo que se E for maior que F, então isso acontece. Então, por hipótese, isso aqui é positivo. Como que eu veria se o meu F é equivalente a E? Bom, eu teria que tomar a matriz de mudança de base que leva os elementos de F para E.
E muito bem, o que é essa matriz aqui? Se vocês lembrarem da aula de mudança de base, a gente sabe que essa matriz aqui é exatamente igual à matriz que leva de E para F inversa, certo? Porque se eu tenho um mapa que me leva de E para F, eu tomar o inverso desse mapa é eu encontrar o que me leva de F para E. Então faz sentido essa relação aqui. Só que se a gente lembrar agora de uma propriedade dos determinantes que diz que se o determinante de A menos 1, isso aqui, no caso A é uma matriz qualquer, isso aqui é perfeitamente igual a 1 sobre o determinante de A, certo? Então eu consigo encontrar de uma forma muito simples o determinante de uma matriz inversa. Basta eu saber o determinante da matriz original. Então isso aqui eu posso escrever que o determinante da matriz de mudança de base, que me leva os elementos de M de F para E, isso aqui é igual ao determinante de M e F a menos 1, certo? E o determinante de M e F a menos 1 é nada mais do que 1 sobre o determinante de M e F, certo? Só que como eu falei aqui atrás, por hipótese, o determinante, faltou um determinante aqui, perdão, faltou tomar o determinante aqui, não faz sentido uma matriz positiva ou negativa, faz sentido o determinante de uma matriz positiva ou negativa. Como isso aqui, por hipótese, é maior que zero, se eu tomar o inverso disso, se eu tomar 1 sobre isso, ele continua sendo maior que zero. O inverso de um valor positivo continua sendo um valor positivo. Então aqui eu concluo que a matriz, o determinante da matriz que me leva os elementos de F para E também é positivo. Então se E é equivalente a F, portanto F é equivalente a E. Essa propriedade aqui faz total sentido. E por fim, a última propriedade que a gente consegue deduzir de uma forma mais rápida é a propriedade que a gente chama de transitiva. Ela me diz que se E é equivalente a F e F é equivalente a G, então E é equivalente a G. E beleza. Mais uma vez a gente vai estar usando algumas propriedades de matrizes para mostrar por que isso faz sentido. Então, de novo, por hipótese, eu sei que o determinante de M e F é maior que zero, certo? Eu assumi isso ao dizer que isso é verdade. E o determinante de M, F e G, por hipótese, isso também é positivo, certo? Porque eu estou falando que o meu F é equivalente a G. O que seria a minha matriz de mudança de base de E para G? Se vocês lembrarem novamente da aula de mudança de base, a gente pode escrever, a gente pode decompor essa transformação como sendo a transformação de eu pegar um elemento e levar para F, e depois multiplicar por uma transformação de eu levar esse elemento de F para G. Então repare que esse primeiro termo aqui, eu estou pegando de G e levando para F, e nesse segundo aqui eu estou pegando de F e levando para G. Tecnicamente, essa operação seria realizada ao contrário. Primeiro eu levaria de G para F e depois de F para E. Então seria eu atuar isso aqui em um vetor U, por exemplo. Seria eu pegar esse vetor na coordenada G, levar para F, e depois pegar da coordenada F e levar para E, que seria essa segunda operação aqui. Mas a gente consegue decompor a matriz de transformação de E para G como sendo a matriz de transformação de E para F vezes a matriz de transformação de F para G. Então, agora, novamente, utilizando as propriedades do determinante, a gente consegue dizer que o determinante de M e G, se vocês lembrarem, o determinante do produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes das matrizes individuais. Então, esse aqui seria o determinante de M e F vezes o determinante, vou escrever aqui embaixo porque acabou o espaço, de M, F, G, certo? Só que por hipótese, esse primeiro termo aqui é positivo, então isso aqui é maior que zero, e esse segundo termo aqui também é maior que zero. Então o produto de dois números positivos é positivo, então eu concluo que o determinante de M e G também tem que ser positivo. Desse modo, se E é equivalente a F e F é equivalente a G, então eu posso concluir que E é equivalente a G. Muito bem, então essas são as três propriedades aqui que a gente já consegue tirar de uma forma relativamente simples. Basta a gente lembrar de algumas operações que a gente consegue fazer com matrizes e relações que as matrizes de mudança de base apresentam pra gente. E beleza, agora a gente tem essas propriedades bem definidas, agora a gente vai passar para uma nova definição. A gente vai definir o conceito de classe de equivalência. Ela vai definir pra gente basicamente um conjunto. Então eu vou definir esse conjunto aqui, a notação que eu vou usar para ele vai ser esse E com um tracinho em cima. Isso aqui é um conjunto, assim como o meu B é o conjunto de todas as bases de V3, esse E com tracinho em cima vai ser o conjunto de todas as bases que são equivalentes a E. Então, se eu tenho aqui uma base E pertencente ao meu V3, eu vou definir esse E barra como, vamos entender o que isso aqui está falando. Seria todos os elementos F pertencente a B, só que a gente sabe que para F ser um elemento de B, F deve ser uma base, porque o B é o conjunto de todas as bases. Então, o meu F aqui representa para a gente uma base de V3, e eu estou falando que ele vai fazer parte do meu elemento E, ele vai fazer parte do meu conjunto E, se ele for equivalente a E. Essa barrinha aqui seria F pertencente ao B, tal que F é equivalente a E. E esse vai me definir, então, o meu conjunto, a minha classe de equivalência de E.
Muito bem, mas então esse conceito de classe de equivalência, ele parece meio jogado, parece que não serve para muita coisa, mas ele é muito interessante quando a gente perceber que no nosso espaço vetorial V3, a gente só possui duas classes de equivalência distintas. E isso é exatamente o que a gente vai estar estudando agora. Eu posso afirmar que o meu B ele possui apenas duas classes de equivalência distintas, ou seja, só existem dois conjuntos desse que são diferentes. Então, para a gente entender isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar aqui duas bases, agora eu quero que elas sejam distintas, porque eu quero que o meu F não faça parte da classe de equivalência de E. Ou seja, o determinante de M e F, isso aqui tem que ser menor. Ele poderia ser menor ou igual a zero, só que o determinante de uma matriz de mudança de base nunca é zero, porque é uma transformação, então o determinante dessa transformação não pode ser zero. Então isso aqui está dizendo simplesmente que é menor do que zero. Então eu estou tomando no F tal que essa propriedade vale, tal que o determinante da matriz que leva meus elementos de F para G ou de E para F seja menor que zero. E agora eu vou tomar uma outra base G qualquer. Se eu vou tomar aqui uma base G pertencente a B, e a gente tem dois casos triviais, que seriam ou o G pertencer à classe de equivalência de E, ou o G pertencer à classe de equivalência de F. Vamos supor que ele não faz parte da classe de equivalência de F. Então, o que eu estou assumindo? Eu estou assumindo que o determinante de G, da matriz que me leva os elementos de F para G, eu estou assumindo que isso aqui é menor do que zero, certo? Porque eu quero que o meu G não pertença a F. Então, aqui eu vou supor que G não pertence a F. Vamos ver o que acontece se eu tomar agora a matriz que leva os elementos de E para G. Como a gente viu anteriormente, eu posso escrever isso aqui como sendo a matriz que leva de E para F multiplicado pela matriz que leva de F para G, certo? E agora então vamos tomar o determinante desse M e G. O determinante de M e G, isso aqui é nada mais do que o determinante de M e F vezes o determinante de M, F, G, certo? Apenas usando a propriedade do determinante, expandindo isso aqui. Agora, olha só uma coisa que interessante. Eu sei que isso aqui é menor que zero porque eu defini que o meu F não pertencesse à classe de equivalência de E. Então, por hipótese, eu sei que isso aqui é menor do que zero. Agora, esse outro termo aqui, eu defini o meu G de modo que ele também não pertencesse à classe de equivalência de F. Desculpa, aqui faltou um barra. Ele não pertence à classe de equivalência de F. Então, isso aqui também é menor que zero. Agora, olha só, se eu tomar o produto de dois números negativos, o que eu obtenho é um valor positivo. Então, eu posso afirmar que se o meu G não pertence à classe de equivalência de F, ele obrigatoriamente pertence à classe de equivalência de E. Então, eu acabei de provar que para qualquer base, ela tem que ou ser equivalente a F ou equivalente a G. Não existe outra possibilidade. Isso permite a gente afirmar, então, que só existem duas classes possíveis. Todo o meu conjunto de bases que compõe o espaço vetorial V3, todos eles ou caem ou são equivalentes à base E ou são equivalentes à base F, supondo que elas não são equivalentes entre si. E isso é algo muito interessante, porque eu consigo agora subdividir como se eu cortasse o meu conjunto das bases no meio. Eu consigo separar entre, não, você pertence ao E ou você pertence ao F. E aqui eu tenho uma ilustraçãozinha de exatamente isso. O meu conjunto B, meu conjunto de todas as bases, ele pode ser escrito como a união entre todas as bases que pertencem a E, esse Uzinho aqui determina a união, e todas as bases que pertencem a F. Então, se eu pegar esse conjunto aqui que contém todas as bases que são equivalentes a E, e esse conjunto aqui que contém todas as bases equivalentes a F, e unir esses dois conjuntos, o que eu obtenho é exatamente o conjunto de todas as bases. Então, olha só, isso aqui já é uma propriedade interessante para a gente por si só. Eu consigo basicamente quebrar o meu conjunto de bases na metade. E outra propriedade também que é bem trivial, na verdade, a intersecção entre a classe de equivalência de G e a classe de equivalência de F é o elemento nulo. O que significa que não existe nenhuma base que faça parte ao mesmo tempo de E e F, se E e F não são equivalentes entre si. E isso decorre justamente desse fato determinante que eu mostrei aqui atrás. Porque ou ele faz parte de E ou ele faz parte de F. Porque esse produto aqui, se der negativo para um, ele obrigatoriamente dá positivo para o outro. Então não tem como eu ter um elemento que faça parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Muito bem, então dessa definição de classe de equivalência eu consigo tirar essas duas propriedades que na verdade são muito interessantes e vão ser bem úteis para a gente, como eu falei, assim que a gente for definir o conceito de produto vetorial. E para finalizar, essa aula aqui vai ser um pouquinho mais curta, porque esse tópico, querendo ou não, é um pouquinho mais rápido de se falar. Eu vou definir o conceito de orientação, que é na verdade o título desse vídeo, e ele basicamente vai me dizer uma orientação de minha escolha. Então eu vou supor aqui que eu tenho essas duas classes, E e F, E barra e F barra, na verdade, e eu vou dizer que cada uma delas vai definir uma orientação de V3. Então o meu E barra vai definir uma orientação e o meu F barra vai definir outra orientação. Lembrando que eu só posso ter duas orientações em todo o meu espaço
V3, justamente por conta dessa propriedade que eu mostrei aqui atrás. Então, o que eu vou falar é que eu vou escolher uma base qualquer. Então, eu posso escolher tanto uma base E como uma base F, como qualquer base que seja equivalente a E ou qualquer base que seja equivalente a F. E eu vou dizer que assim que eu escolher essa base, o meu espaço V3 ele vai estar orientado. E a base que eu escolher, o conjunto de bases que for equivalente a ela, vai ser chamado de conjunto de bases positivas. Essa base vai ser conhecida como base positiva. E isso é mais uma questão de definição mesmo, uma questão de nomenclatura. Então vamos supor, por exemplo, que eu escolha a minha base E para o meu espaço V3. Eu vou dizer que todas as bases equivalentes a E são bases orientadas positivamente. E todas as minhas bases equivalentes a F são bases orientadas negativamente. Uma forma um pouco mais geométrica da gente ver isso, uma forma mais intuitiva, vamos dizer assim, da gente entender o conceito de orientação é usando a mão direita. Vocês vão ver em produto vetorial que a regra da mão direita ela vai surgir em praticamente todo momento. E a orientação que a gente vai tomar por padrão nesse curso é a orientação que segue a regra da mão direita. Mas o que é essa regra da mão direita? A regra da mão direita é basicamente você pega a sua mão direita e você faz esse desenho com ela. Você aponta o seu dedo indicador em um sentido, o seu segundo dedo numa orientação de que faça um ângulo de 90 graus entre os dois, e o seu dedão você vai apontar ele para cima. Então eu vou fazer esse desenho aqui, e eu vou dizer que essa base aqui é uma base orientada positivamente. É uma base que segue a regra da mão direita. Ou seja, essa base aqui vai ser a minha base de referência. Então, quais seriam bases que possuem uma orientação positiva também? São todas as bases que, se eu tomar os dois primeiros elementos e fazer eles nesse sentido, então eu parto de um, giro no sentido anti-horário e chego no outro, o meu dedão tem que estar sempre para cima. Entendeu? Basicamente essa é a ideia da regra da mão direita. Eu parto do meu indicador, giro no sentido anti-horário e chego no segundo vetor. O meu dedão tem que estar apontando para cima. Se ele estiver apontando para cima, o meu terceiro vetor apontar para cima, vamos dizer assim, se ele apontar para cima, eu digo que essa base é orientada positivamente. Caso ele aponte para baixo, que seria a outra possibilidade, no caso seria eu ter esses dois vetores aqui e o terceiro dedo apontando para baixo, caso esse terceiro vetor aponte para baixo, eu vou dizer que essa base é orientada negativamente. Então, basicamente, todo o propósito desse vídeo é introduzir o conceito da regra da mão direita e mostrar e definir de uma forma rigorosa o que seria a orientação positiva e negativa. Basicamente, ao longo desse curso, sempre que vocês ouvirem falar orientação positiva, é uma base que vai seguir a regra da mão direita e é o tipo de base que a gente vai estudar nesse curso, é o tipo de base que a gente vai realmente utilizar e aplicar. E uma base orientada negativamente é uma base que você, de novo, como eu mencionei, se você pegar o primeiro vetor dessa base, girar no sentido anti-horário para chegar no segundo, e você for ver o terceiro, ele tem que estar apontando em alguma direção para baixo. Então, eu não sei se dá para mostrar muito bem na câmera, mas basicamente eu tenho esses dois vetores aqui nesse plano, o meu terceiro vetor teria que estar apontando para baixo. Em uma base orientada positivamente, ele estaria apontando para cima, que seria o equivalente ao meu dedão. Perfeito? Então, é basicamente essa a ideia dessa aula. Eu espero ter clarificado um pouco, porque às vezes os professores acabam não dando um enfoque tão grande para essa questão de orientação e acaba preocupando alguns alunos. Eu, particularmente, quando fiz geometria analítica, não entendi o conceito de orientação até ser introduzido o conceito de produto vetorial. Então, o meu objetivo aqui foi basicamente dar para vocês uma definição um pouquinho mais formal e uma definição que talvez faça sentido para vocês. No vídeo também vocês têm a oportunidade de assistir, reassistir, até entender. Então, eu realmente espero ter clarificado um pouco mais esse assunto que às vezes acaba passando meio batido na maioria dos cursos de geometria analítica. Então, é basicamente isso por hoje. A partir da próxima aula a gente vai começar a falar do produto vetorial, que é basicamente todo o motivo de a gente ter tido essa aula aqui. Então, é isso. Muito obrigado, espero vocês na próxima aula e até mais.